Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação de paz e boa vontade a todas as emissoras da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Se você tem alguma pergunta para fazer sobre uma passagem, um símbolo ou um assunto permeado pelo Santo Evangelho de Jesus, mande pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Se está assistindo a nossa transmissão pelo YouTube, escreva no campo de comentários, no canal Religião de Deus Vídeos. Mande sua pergunta para a Religião Divina. Participa hoje desse espaço a pregadora ecumênica da religião do terceiro milênio, Irmã Thaís Afonso. Irmã Thaís, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nós recebemos uma pergunta que vem da cidade de Buenos Aires, na Argentina. É a Esmeralda Junqueira perguntando à Religião Divina. Sou brasileira da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, e estou morando aqui, na Argentina, para estudar. Graças a Deus, meus pais têm boas condições de vida e podem me manter aqui em Buenos Aires, enquanto faço a faculdade de medicina. No entanto, vejo muitos brasileiros que vêm para cá atrás do mesmo sonho e passam por muitas dificuldades financeiras, assim como também muitos argentinos que fazem o curso comigo. E aí vem a pergunta da Esmeralda: o que o Evangelho de Jesus pode nos ensinar sobre pobreza e desigualdade social? Esses meus amigos não têm merecimento de fazer o curso com bons recursos como eu tenho, ou será que eu sou muito privilegiada aos olhos de Deus? O que o Evangelho de Jesus pode me ensinar sobre isso? Primeiro, muito obrigada, Esmeralda, pela sua pergunta e por essa oportunidade de refletirmos com você e com a nossa audiência sobre essa questão que é fundamental para a nossa vida em sociedade, né? Para responder primeiro a sua pergunta sobre o que o Evangelho de Jesus pode nos ensinar sobre pobreza e desigualdade social, nós partimos dessa afirmação de Jesus em seu Santo Evangelho, segundo João, no capítulo 14, versículo 6, quando ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para compreendermos o caminho do Cristo, é necessário nós analisarmos os seus atos, a sua conduta, a forma com que ele nos ensinou a lidar com as questões da pobreza e da desigualdade, que ele também testemunhou quando ele esteve visivelmente entre nós na sua primeira vinda ao planeta Terra, A primeira lição de Jesus sobre esse tema é o exemplo dele próprio. Jesus nasceu numa manjedoura, conforme registra o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, versículo 7. Representa uma profunda lição de humildade para todos nós. Jesus tratou a viúva pobre, que se encontra no Evangelho consoante Lucas, no capítulo 21, dos versículos de 1 a 4, e a mulher cananeia, na passagem que está registrada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, versículos de 21 a 28, essas mulheres que enfrentavam desafios sociais, o Cristo tratou com dignidade, com respeito, demonstrou a elas e a todos nós que o nosso valor, antes de ser material, ele é espiritual. Na segunda multiplicação de pães e peixes, registrada no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, versículos de 1 a 10, ele nos ensinou que o valor econômico está em compartilhar e em jamais desperdiçar. A lição da solidariedade é a profunda lição dos valores econômicos que devem orientar a nossa vida. Nós podemos citar ainda as lições do Cristo sobre equidade e justiça social. Se nós analisarmos, por exemplo, na parábola dos trabalhadores da vinha, no Evangelho consoante Mateus, no capítulo 20, de versículos de 1 a 16, e na parábola Os Primeiros Lugares, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos de 7 a 14, Jesus está falando justamente como nós devemos tratar com diferentes perspectivas essas desigualdades. Há lições ainda nas quais o Cristo acolhe e não rejeita e nem discrimina
as pessoas que eram chamadas a elite naquele seu tempo, né? Elite econômica, elite militar, elite religiosa. Mas de todas essas pessoas, o Cristo exigia agir com integridade, uma postura que tivesse ainda mais espírito de renúncia, de doação. Como exemplo, nós podemos citar quando ele trata com o jovem rico, na passagem do Evangelho constante de Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 30, ou constante Lucas, no capítulo 10, versículo de 1 a 10. Temos ainda a cura do servo de um centurião, em que Jesus, e também a conversa de Jesus com Nicodemos, que está registrada no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então são muitas as passagens em que o Santo Evangelho do Cristo nos aprofunda o entendimento sobre essa questão. Quanto à sua pergunta da questão do merecimento e do privilégio, em primeiro lugar é preciso a gente refletir que Jesus não nos criou ricos ou pobres. Essas são contingências humanas. Jesus nos criou como espíritos eternos, criados à imagem e semelhança de Deus. Ele revelou à mulher samaritana: Deus é espírito. Evangelho segundo João, no capítulo 4, versículo 24. Portanto, as divisões econômicas, sociais, culturais que nós vivemos no nosso mundo, elas são criações humanas, que foram mudando ao longo do tempo, da história, mas que sempre tiveram essas diferenças por causa justamente da ignorância humana das leis divinas, que tem perpetuado estruturas, regimes que, apesar de terem as suas virtudes, né, eles acabam privilegiando a alguns e excluindo ou marginalizando outros. Jesus criou o planeta Terra com muitas riquezas, né? O planeta Terra é extraordinário de oportunidades. No Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, nós encontramos essa realidade de Jesus como co-criador da Terra. E fez para nós essa morada extraordinária de riqueza, diversidade, múltiplas oportunidades de desenvolvimento e de progresso para todos nós. E diante de tudo isso, o que a gente precisa pensar é que nós somos constantemente convocados a agir em função do Espírito, com o coração solidário, com a consciência espiritualmente esclarecida, para transformarmos as realidades duras que nós vemos no mundo, né? Sobre isso nos ensina o irmão Paiva, presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no seu livro Tesouros da Alma, uma obra extraordinária para todos nós termos e refletirmos sobre as lições econômicas do Cristo para a nossa vida. Na página 246, ele nos escreve: reitero o fato de que venho alertando desde o fim da década de 1970. A solidariedade expandiu-se do luminoso campo da ética e apresenta-se como uma estratégia, de modo que o ser humano possa alcançar a sua própria sobrevivência. À globalização da miséria, contrapomos a globalização da fraternidade ecumênica, que espiritualiza a economia e solidariamente a disciplina, como forte instrumento de reação ao pseudo-fatalismo da pobreza. Portanto, nós somos, independente da condição social que nós temos e exercemos aqui, nós fomos dotados por Deus com o dom da vida e com a dádiva da oportunidade constante de agirmos pela reforma do mundo, por meio do amor solidário divino nos ensinado pelo Cristo. A solidariedade é a chave para fazer com que essas transformações econômicas que nós vemos no mundo e que precisam ocorrer, de fato se tornem uma realidade. E para concluir, Esmeralda e toda a audiência que nos acompanha, eu quero destacar essas palavras do irmão Paiva, que nos convocam a refletir sobre o nosso papel. Ele escreveu um artigo no seu blog, né? Vou deixar aqui o título para vocês: Educação para erradicar a pobreza. Um texto fundamental para a gente aprender. Ele nos diz:
A economia não pode ser o reino do egoísmo. Ora, ela está aí para beneficiar todos os povos, compartilhando decentemente os bens da população planetária. Se isso, porém, não ocorre, é porque se faz necessária uma mudança espiritual, ética, de mentalidade, principalmente pelo prisma do novo mandamento de Jesus, o Cristo ecumênico divino estadista, pois ensina que nos devemos amar como ele nos tem amado. Evangelho consoante João, capítulo 13, versículo 34. Não, os predadores das multidões podem ganhar a batalha, que a eles, no devido tempo, da mesma forma, consumirá. O desprezo às massas populares é multiplicação de desesperados. Certamente, alguém já concluiu que quem faz o pão deve igualmente ter direito a ele. Fecha aspas a essas palavras do irmão Paiva, que encerra aqui a nossa reflexão de hoje. Muito obrigada. Agradecemos à Religião Divina, irmã Thaís Afonso, pelo cuidado em responder à pergunta da nossa ouvinte, Esmeralda Junqueira, que está em Buenos Aires, na Argentina, também responder a essa preocupação justa que ela apresenta à religião do terceiro milênio. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Mais uma vez a nossa dica, se você tem alguma pergunta para ser respondida com o Santo Evangelho de Jesus, e nessa fonte de sabedoria encontramos todas as respostas, mande pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Você pode participar também no campo de comentários, no canal Religião de Deus Vídeos no YouTube. Mais uma vez, nossa saudação ao coração de todos e todas na sintonia da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.